Então, meus amigos, agradecendo a presença de todos, todas, que nós possamos, então, seguir adiante. Como vocês podem ver, hoje, 3 de dezembro, embaixo as 4 datas que nós já estivemos juntos, e eu gostaria de lembrar aos amigos que estavam e, eventualmente, aos que não estavam, o que nós trabalhamos no nosso encontro recente, no final de novembro. Então, nós trabalhamos o tema apometria, nós começamos a ver alguma coisa sobre corrente magnética, que é uma temática própria, que foi, inclusive, do conhecimento de Allan Kardec. Começamos a trabalhar alguma coisa sobre ideoplastia e deixamos para aprofundar isso quando nós pudéssemos mostrar alguns casos ilustrativos do que eu chamo de medicina da alma, né? O uso da ideoplastia para as atividades ligadas à mediunidade de cura, algo que foi muito bem tratado, não só por Allan Kardec, mas também por André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E também, claro, iríamos considerar a respeito de algo precioso de todas as reuniões mediúnicas de assistência aos desencarnados, aquilo que nós chamamos de esclarecimento aos espíritos através do diálogo amoroso, do diálogo fraterno, que é como uma característica ampla, geral do movimento espírita nas reuniões mediúnicas voltadas para esta finalidade. Mas hoje nós vamos ver algumas coisas, então, sobre materializações luminosas e fotografias dos espíritos. E a ideia também, porque é inevitável nós lembrarmos alguns grandes nomes desta, como eu chamo, ciência espírita, né? Aqueles que eram, em alguns casos, anteriores ao codificador, ao trabalho de Allan Kardec, e, portanto, a publicação dos livros espíritas da codificação, mas também aqueles que foram contemporâneos de Kardec e outros que vieram depois, até alguns bem recentemente. Então, essa é a nossa pretensão. E eu gostaria de lembrar uma imagem que é muito marcante, e eu a tenho como algo de arquivo, né? A ideia de um médium na Europa, que é esse senhor encarnado, né? Com uma vestimenta dos anos 20, dos anos 30, e ali nós temos algo inusitado, que é uma foto esmaecida pelo tempo, com 3 entidades materializadas ao mesmo tempo, que, aliás, é algo muito incomum, porque para obtermos algo assim, nós teríamos que ter um médium, que era o caso dele, com uma capacidade de doação ectoplasmática muito grande, como nós havíamos comentado num outro encontro anterior. Então, essa é uma imagem para nós guardarmos, até para termos uma noção do que é possível se fazer neste campo experimental, eu diria, da ciência espírita. Porque toda a ciência é como a física. A física é a mãe das ciências, mas existe, então, a física teórica e a física experimental. Então, os físicos, todos no mundo, eles se dividem nessas 2 grandes categorias. Alguns trabalham exatamente nas questões dos conceitos, né? E outros trabalham em laboratórios os mais variados, lidando, né, de uma maneira muito própria com as questões da prática, trazendo a teoria para o dia a dia da humanidade, para o dia a dia dos experimentos humanos relacionados com a ciência-mãe, que é a física.
Então, eu gostaria de recordar com os amigos, né, que quando nós falamos em mediunidade, ali embaixo eu coloquei mediunidade de efeitos físicos e mediunidade de efeitos intelectuais, também chamada de efeitos inteligentes. Então, essa é a divisão que nós aprendemos no Livro dos Médiuns, que é o nosso texto fundamental, o livro básico do fenômeno mediúnico estudado pela doutrina espírita. Mas também eu gosto de apresentar uma ideia que foi ventilada também anteriormente, que é a questão da mediunidade fenomênica, mediunidade missionária e mediunidade de parceria. Porque o tema mediunidade ele é muito amplo e ele enseja diversas, vamos dizer assim, configurações. Não é? Então, hoje, se nós vamos falar de fotografias de espíritos e de materializações, nós exatamente estamos lidando com a mediunidade fenomênica e, por outro lado, a mediunidade de efeitos físicos, porque uma coisa tem exatamente a ver com a outra. Lembro até com vocês a ideia do surgimento do Espiritismo, né? Então, se nós temos na figura de Kardec, vamos dizer, o principal personagem que nos trouxe propriamente todo o conhecimento espírita ao lado dos espíritos da codificação, nós nos lembramos das irmãs Fox e nós nos lembramos das mesas girantes. Então, esses dois aspectos históricos nitidamente fenomênicos e, ao mesmo tempo, portanto, de uma mediunidade de efeitos físicos, tem a ver com a história e, portanto, com o surgimento do Espiritismo, como vocês sabem. Eu já mostrei para vocês uma vez, não é? Esta é uma fotografia curiosa de um médium austríaco que tem este nome, Hubert Ferihuber, e ele está em transe, ele era um médium de uma exteriorização ectoplasmática muito exuberante, e aqui existem pessoas segurando nas mãos dele. É uma fotografia realizada em penumbra, mas com flash. Por isso que nós podemos ver ele, vamos dizer assim, numa atitude de uma certa rigidez, não é? Com o corpo físico algo endurecido e como se fosse um pano, mas não é um lenço, não é, envolvendo a sua cabeça. Esse é um médium que ali estava despendendo o que nós chamamos de ectoplasma tissular, que lembra um tecido, como a imagem exatamente sugere. E essa imagem deu origem a um determinado livro, que eu tenho um exemplar aqui, que foi um livro programado para fazer uma varredura sobre esses fenômenos. E este livro ele foi editado ao mesmo tempo em que houve uma apresentação no Museu Metropolitano de Nova York, e eu tive a oportunidade de estar lá presencialmente, de tal maneira que era como que uma apresentação sobre inúmeras imagens relacionadas a isto. E este é um livro, e aquela fotografia anterior, ela foi colocada na capa, né? Outra ideia para nós não perdermos de vista, meus queridos, é a ideia de que muitas pessoas, homens e mulheres, pesquisadores e médiuns, debruçaram-se sobre estes fenômenos. Então, aqui, alguns deles, para nós relembrarmos ou para nós, como que, fazermos uma ideia a respeito deles. Então, Gustave Gelei é uma figura extraordinária, nós vamos considerar algo mais adiante. Ernesto Bosano, na Itália, é um dos principais pesquisadores
como que na Itália ele foi exatamente o mais notável. Na Rússia, Alexander Aksakov, contemporâneo também. Na Alemanha, Schering-Notzing, Albert von Schering-Notzing, que talvez vocês que estão na Alemanha se recordem. Paul Gibier, na França, uma pessoa que escreveu sobre vários temas e também esteve pesquisando aspectos importantes nessa fronteira, eu diria, entre o mundo espiritual e o mundo físico, mas de uma maneira muito palpável, porque os fenômenos físicos e as materializações e as imagens e as fotografias nos dão uma ideia muito clara sobre algo que no dia a dia nós não enxergamos, nós não lidamos, né? O outro, que também é italiano, é o Enrico Morcelli. Aqui nós vamos nos lembrando, meus amigos, de que pode parecer simples, mas é válido recordarmos agora, quando nós estamos encarnados, nós temos, como está à direita, naturalmente, uma imagem de um corpo físico humano, a ideia do perispírito como elemento de ligação, e no outro lado, à esquerda, o que nós poderíamos como que usar como representação para a alma. Então, reparem, quem é que tem a figura humana? O corpo físico. Mas quem é que detém a figura humana para os desencarnados? Quando, numa reunião mediúnica qualquer, convencional, alguém diz, olha, eu estou vendo que chegaram no ambiente dois espíritos, um homem e uma mulher. O que esse médium está vendo pela vidência? Ele está vendo os espíritos? Sim. Mas qual é a figura que ele enxerga? Ou ela? Uma figura humana. Essa figura humana não é o espírito essência, é o perispírito do desencarnado ou dela. Então, é importante nós lembrarmos que o revestimento externo do espírito, o revestimento externo do perispírito é o corpo astral e tem a forma humana. Quando nós trabalhamos a ideia da ovoidização, é quando os espíritos perdem a forma humana. Ele continua o espírito, ele tem lá nos seus meandros outras túnicas, mas o que tem a forma humana se perde. É o que nós chamamos de ovoidização. Mas esse é um outro tema. Nós não vamos estudar isto hoje, mas é só para vocês terem uma ideia, meus amigos, de que nós podemos estudar subdividindo o perispírito. Então, na doutrina espírita, é senso comum que nós temos, então, alma, perispírito e corpo. Os desencarnados, espírito e perispírito. Mas para certos fenômenos da natureza, no planeta Terra, nós teríamos que estudar. Então, olhem comigo a série de cima. Nós temos à esquerda o corpo físico, mas a nível deste corpo, a nível da matéria densa, nós temos o duplo etérico. O duplo etérico, ele também tem a forma, a configuração humana, e ele é completamente como que constituído de ectoplasma. É o chamado princípio vital, é o chamado fluido vital. E ele é fundamental para a vida do encarnado. A pessoa que adoece, dependendo do problema clínico, por exemplo, uma neoplasia, um câncer com metástases, o duplo etérico ele está completamente depauperado. Se eu estudo, e nós temos atendido já há quase 2 anos, desencarnados
que desencarnaram por causa da Covid-19, depois de 2, 4 semanas em terapia intensiva, não é? Lutando pela vida, pela sobrevivência, eles chegam do outro lado, não é? Depois de perderem toda a vitalidade do duplo etérico que pertence ao corpo, eles também perdem a energia do corpo astral e precisam de transfusões de energia. Então, nós temos lidado com isto no sentido de ajudar a eles que foram hoje 5.200.000 casos de desencarnações até hoje pela Covid no mundo. Então, há equipes trabalhando com isto. Então, esta configuração na imagem, ela acaba tendo um valor de conhecimento que você aplica a bem das pessoas necessitadas, encarnadas, portanto, antes delas desencarnarem, exatamente para que elas não desencarnem, mas quando não podemos evitar, não é? Às vezes já chegando depois que o fato se deu, nós ainda dedicamos toda a energia, todo o fluido, todo o magnetismo para a reconstituição da condição de vida também para os desencarnados. Então, olhando a figura, ela nos ajuda a compreender quem é que tem forma humana? O corpo físico, o duplo etérico e o corpo astral. Corpo astral, não é? Está na literatura como André Luiz, como está corpo causal, corpo mental. Então, reparem, mental inferior, mental superior, búdico e átmico. Tudo isto é relevante, desde que nós queiramos conhecer melhor a condição ampla do ser humano, tanto encarnado, claro, como desencarnado. Hoje não é o nosso propósito, então nós vamos apenas considerando isto. Só para que vocês tenham uma ideia, eu não vou me deter, vejam quantos livros e quantos autores espíritas trabalham e deixaram as suas pesquisas para que os espíritas e os não espíritas pudessem conhecer essa questão do fluido vital, que nós também chamamos de ectoplasma, desde Charles Richet, na França, Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, de 1913. Uma figura dentro da ciência médica que depois, então, procurou estudar as questões do espiritismo e os fenômenos na área mediúnica. Então, esse autor, ele é um autor de São Paulo, de Campinas. Ele tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, só que a par da ciência que ele estuda, que é a química, ele vem trabalhando e divulgando algumas obras. Aqui é um outro autor que vai também tratar a respeito destas estruturas e com ênfase na questão do corpo etérico, que é a fonte do ectoplasma. O autor, aquele que eu havia citado, Mathieu Tubino, Saúde e Ectoplasma. A ação do ectoplasma, visão prática e dissertações filosóficas. Reparem, além do que se vê, já é um outro autor trabalhando a questão do magnetismo, do fluido vital e da ectoplasmia, de um modo geral, que são elementos que nós podemos estudar em conjunto. Pesquisas sobre a mediunidade, esse é um livro de Delany, Gabriel Delany, logo após, vamos dizer assim, o trabalho de Allan Kardec. E ele vai, no livro Pesquisas sobre a Mediunidade, trabalhar a temática que é a nossa hoje. A ideia, manual para projetos de pesquisa em parapsicologia. E parapsicólogos, não todos, estudaram a questão do ectoplasma, vários deles, e publicaram várias obras.
Aqui é um livro somente sobre o ectoplasma. E eu coloco esses títulos e estas capas para que nós que somos aprendizes, nós possamos ter motivações a mais, no sentido de, olha, nós temos que estudar, temos que procurar a leitura, tudo aquilo que possa nos abastecer de conhecimentos úteis nesse sentido. Porque daqui dessa ciência espírita, que nós vamos lidar mais com as coisas das aparições, né? Dos agêneres. Além da base com Allan Kardec, nós tivemos muitos pesquisadores. Então, reparem, Paulo César Frutuoso, um colega nosso aqui do Rio de Janeiro, espíritos decaídos materializados. Então, ele vai contar a experiência dele no lar de Frei Luís, aqui na cidade do Rio, não é? Em reuniões durante décadas de materializações luminosas, e hoje ainda eu vou contar um pouco para vocês da nossa experiência. Não é? Aqui, uma outra pesquisa, não é? Faces on the Living Dead, ou seja, a ideia de fotografias de espíritos, né? A ideia de pessoas mortas que estão vivas, naturalmente, na erraticidade, e as suas imagens, as suas faces, as suas fisionomias. Só para que nós tenhamos, né, reforçando a ideia de que não foi apenas Allan Kardec, e na continuação André Luiz, tratando dessas coisas, porque isso é ciência, né? E a ciência convencional também teve, e tem até hoje, muito interesse para ela poder nos ajudar a desvendar as questões de uma maneira mais palpável sobre o mundo espiritual. Então, meus amigos, olhem uma outra imagem. É uma outra médium, ela está de vendas nos olhos, de propósito, e ela está deixando escapar, emanando, como nós dizemos, esse material que às vezes é algodonoso, às vezes é tissular. E aí o desencarnado toma esse material quando ele é de uma determinada quantidade e qualidade e faz o quê? Reveste o seu perispírito. E ao revestir o seu perispírito, com o qual ele vive na vida do além-túmulo, como esse ectoplasma é do plano físico, porque pertence à biologia do médium, é o duplo etérico, a origem, ele se torna visível para todos, e não apenas para os que possuem vidência. Esse é o valor dessas pesquisas. Porque, meus amigos, por que é válido um encontro em que nós usamos uns minutos para tratarmos disso? Porque nós, espíritas, né, compreendemos bem o mundo espiritual, dada toda a literatura que nós temos sobre isto, mas nós somos muito poucos no mundo, muito poucos. A imensa maioria dos bilhões de encarnados não tem a menor ideia, na vida que tem hoje ou que tiveram recentemente, sobre a natureza no mundo espiritual, a realidade da vida após a morte. Então, toda pesquisa séria nesse sentido, mais dia menos dia, vai sendo útil para um despertar de pessoas em qualquer lugar do mundo que, por uma razão ou por outra, se deparam com esta realidade. E aí vão pesquisando, refletindo, estudando e, por isto, mudando conceitos, compreensão sobre a natureza, sobre a vida, por isto o valor que tem. Aqui uma outra imagem, um pouco mais recente, a ideia de uma médium no Brasil. Vejam só, o que é isso? É uma mistura de ectoplasma mais algodonoso, não parece algodão?
mais algodonoso do que tissular, ela está de olhos fechados, não é à toa, é porque essa fenomenologia, a exteriorização do ectoplasma, quanto mais o médium que tem o potencial estiver em transe sonambúlico, favorece uma maior exteriorização. Então, esta é uma outra imagem ilustrativa também. Eu não vou me deter, mas é só para vocês terem uma ideia de que, além do ser humano, os seres vivos também têm perispírito. Os animais têm perispírito. E os seres vivos têm algo análogo dentro das suas condições. Então, os vegetais também têm ectoplasma. Ou você chama de ectoplasma vegetal, ou você chama de ectofitoplasma. Fito, no sentido do reino vegetal. Ou seja, reparem, questões ligadas à medicina, questões ligadas às florestas, às árvores, a ideia destes seres vivos, vamos dizer, da grande composição da natureza planetária, o ectoplasma das vegetações, tudo isto é vida. Tudo isto pode ser utilizado no futuro para as questões da recuperação dos seres humanos e de outros seres subhumanos, mas esse é um outro tema. Então, reparem, a ideia de um determinado artista pintando o que ele viu numa reunião mediúnica. Na verdade, é bem mais um desenho do que uma pintura, mas a ideia de ele expelindo pela boca, geralmente o ectoplasma, ele se exterioriza a partir dos orifícios naturais, especialmente os condutos auditivos, nariz e boca. Então, é uma outra ideia para nós. Tanto é que eu posso estudar numa aula, num estudo à parte, com um grupo de pessoas interessadas, ectoplasma mineral, ectoplasma vegetal, animal e humano. Assim como, num encontro de um estudo sobre magnetismo, eu tenho magnetismo mineral, vegetal, animal e humano. Fora para o magnetismo, aquele que é o magnetismo espiritual. Mas aí nós podemos ver isto no encontro à parte. Então, o ectoplasma, ele tem diversas características. E eu digo para os amigos, vamos ver um pouco disto na próxima reunião dentro da previsão do nosso curso, a ideia do perispírito como um elemento-chave para uma medicina que vai se aperfeiçoando de Kardec aos nossos dias atuais e destes dias para o grande futuro. Será o tema ou uma parte de tema para o estudo futuro. Por isso eu não vou me deter agora, mas plasticidade, sensibilidade, densidade, odor, tudo isto é característica. Aspecto, coloração, influência da luz. Aqui, lembram que eu comentei sobre Sharon Knudsen, a ideia dele trabalhando com uma médium chamada Eva C., ou Eva Carrière, 1912, portanto, bem pós-Kardec, e a ideia de trabalhar na fronteira entre o mundo espiritual e o mundo físico. A ideia de transporte de fluidos, transporte de energias do mundo espiritual para o nosso mundo. Quando eu contar para vocês as experiências que eu tive aqui no Rio de Janeiro, foram praticamente uma década de encontros quinzenais, tipicamente de materializações. Nós tínhamos como Niels Bohr, físico notável, prêmio Nobel de Física da Escola de Copenhague da Física Moderna, trabalhando em meio aos trabalhos de cura,
trabalhando essa questão da fronteira entre os dois lados da vida. Nós do lado de cá, o grupo dos encarnados e todo um grupo de pesquisadores, e ele comandando o grupo, trabalhando essa fronteira. Por quê? Conhecimento da natureza, dos mecanismos de entrosamento, de sincronicidade, de ressonância, de entrelaçamento entre os dois lados da vida. Porque um dia nós estaremos lidando melhor com tudo isto a favor da saúde humana, que é uma das coisas mais importantes que nós temos, vamos dizer assim, pensando na Terra como mundo de expiações e provas e, ao mesmo tempo, o planeta Terra, a nossa humanidade como um grande hospital, não é? Com bilhões e bilhões de seres humanos sujeitos às mais variadas doenças. E nós temos que trabalhar estas bases. Aqui, uma outra médium, ela é americana, mas de antepassados europeus, e uma imagem curiosa. Marguerite, olhem para a figura. Aqui é figura, imagem, mas é fotografia. O que vocês notam? Reparem, é como se nós tivéssemos dois rostos iguais. Mas há uma cadeira, não há? E a Marguerite, ela está sentada na cadeira. E aí o que acontece? Nós vemos bem os dois braços, o tórax e a cabeça. Quando vamos olhar para baixo, nós não vemos os pés. Então, este é um caso, ela está desdobrada, a fotografia, ela surpreende o corpo físico na parte superior de Marguerite e ela desdobrada, o perispírito dela fotografado fora do corpo. Então, esta é uma imagem, uma foto de 1920, feita em penumbra, com flash, que era o que se usava naquela época, e esta é uma imagem que está naquele livro, que é um verdadeiro atlas de ectoplasmia, e que eu comentei com vocês que pude adquiri-lo no Metropolitan Museum de Nova York em 2005, quando eu lá estava. Então, eu divido com vocês essa imagem. Como é que é isto? Desmaterialização? Então, assim como eu posso ter desencarnados que se materializam, eu posso ter algo do plano físico que é desmaterializado por um período de tempo e transportado, sim. Então, tudo isso existe. É uma fenomenologia mediúnica rara, porque são raros os médiuns com este potencial mediúnico. Aquela que é, como está em Kardec, como está no Livro dos Médiuns, mediunidade de efeitos físicos. Aqui a ideia de Kate King. Vejam que coisa curiosa. Depois eu vou mostrar melhor essas duas figuras que eu as tenho comigo. A ideia, essa é talvez a condição de laboratório mais extraordinária da história desses fenômenos. E aí nós vamos ver o William Crookes dirigindo um grupo de cientistas, e o William Crookes, que ganhou o título de Sir da Rainha da Inglaterra, porque era físico, trabalhou com a ampola de Crookes, com algumas questões que deram origem a, vamos dizer, radioatividade, a pesquisas de tubos de raios catódicos, raios canais. Tem uma época que ele abandona isto e vai se interessar pelos fenômenos da ectoplasmia. Então, reparem a imagem de Kate King. Quem é Kate King? O espírito. Ele toma de Florence Cook um ectoplasma tão abundante que ele consegue
como que uma imagem como essa que vocês estão vendo. A materialização do rosto e dos pés, ela é muito incomum, e aqui nós vemos o rosto completamente identificado dela. E o que esse senhor de vestimenta escura estava fazendo? É o Dr. Gully, médico, James Gully. O que ele faz? É uma experiência inusitada, coisa de médico. Com uma das mãos, ele verifica o pulso radial da médium deitada em transe, que era Florence Cook. Com a outra mão, simultaneamente, ele pesquisa os batimentos do pulso, que são da mesma frequência dos batimentos cardíacos, do espírito. E o que ele nota? São frequências de pulso diferentes. Ou seja, então, o perispírito tem aparelho cardiovascular? Tem. Quando se reveste de ectoplasma, você pode verificar os batimentos? Pode. Você pode auscultar o coração? Pode. Você pode auscultar os pulmões? Pode. De quem? Do espírito desencarnado, que agora se corporifica, utilizando o recurso do ectoplasma do médium, que agora está em transe sonambúlico, fornecendo o melhor ectoplasma que ela pode. Enfim, eu vou comentar outras coisas depois. Aqui uma experiência linda, é uma entidade, a médium chama-se Madame Elizabeth Desperance. Ela, na verdade, é americana, era chamada de Senhora Hope, casou com um americano, depois eles vão viver na França. E ela passa a ser melhor conhecida, adaptando o nome para Elizabeth Desperance. Uma médium extraordinária. Ela escreveu uma espécie de uma autobiografia. A Federação Espírita Brasileira publica, traduzindo do francês para o português, e é uma obra notável, que tem o título No País das Sombras, em que ela vai relatando as experiências que ela teve durante vários anos. E ela se deixa fotografar. E os pesquisadores, à época, pós-Kardec, fotografam inúmeros aspectos de fenômenos de transporte, de materializações, de levitações e assim por diante. Olhem que bonitinho. Essa é bem mais recente, uma jovem no Brasil. Ah, é? É. O que é isto? Não parece algodão? Ela em transe e o ectoplasma muito claramente deixando a cavidade oral para exteriorizar-se. E esse material ele é preciosíssimo, porque ele é o recurso mais importante do magnetismo de cura. Magnetismo de cura sem ectoplasma não existe. Para nós irmos meditando. E ela também tinha uma quantidade muito grande. Olha aqui, não parece que ele está mordendo um lençol, mas não é, ele está inconsciente, com o corpo sem nenhum tônus muscular, e o ectoplasma agora tissular se exteriorizando para ser ou não como que utilizado em materializações. Se você retira esse material, dependendo da sua abundância, o médium que está em cima de uma, como que, balança mais sensível, o médium perde peso se esse material depois não volta para ele. Por quê? Porque isso tem massa. Tudo que tem massa pesa. Entendem? Em reuniões de ectoplasmia, os médiuns, durante 3 horas de trabalho, eu estive nessa atividade há muitos anos, a médium perde 2 ou 3 quilos por
reunião. Logo depois se recupera, não é? Com a alimentação ao longo dos 2, 3 próximos dias pós-reunião de pesquisa nesta área. Vocês reconhecem quem está à esquerda? Francisco Cândido Xavier. Quem está à direita? Valdo Vieira. Nos tempos que os dois trabalhavam juntos, inclusive escreviam livros juntos. Vários deles publicados também pelo corpo editorial da FEB. E o que vocês estão vendo? Uma cabine, uma fotografia realizada com uma determinada médium brasileira, e vocês notam a materialização sem a visão do rosto, porque essa visão do rosto, como eu comentei, ela é mais difícil de ser como que exteriorizada, preparada, e aqui nós vamos ver, então, Irmã Josefa, que é o nome desta entidade. Ela se materializava, a médium lá dentro da cabine, o espírito materializado sai para fora, interage com os presentes, aqui 2 presentes ilustres, e depois recolhe-se. Os próprios benfeitores levam de volta o ectoplasma para a origem. Qual é a origem? A médium de ectoplasmia. No caso, uma senhora brasileira, Otília Diogo, o nome dela. O que vocês estão vendo? Outras imagens, fotografias de espíritos, fotografias antes de ectoplasma, porque sem o ectoplasma eu não posso ter nem as materializações, nem as fotografias dos espíritos. Vejam que à direita você tem, não é, a médium quietinha e a entidade lidando com o material e já materializando o rosto de uma mulher jovem. Conhecem alguém que esteja nessa fotografia? Como vocês não estão me respondendo, né, eu estou imaginando, cada um pensando uma coisa. Mas temos uma mesa, é uma mesa de trabalhadores espíritas, de mais ou menos meio século atrás, e nós estamos vendo uma pessoa com as 2 mãos sobre cada um dos lados do seu rosto. Esse senhor é Divaldo Pereira Franco, muito mais jovem, claro, né? E vocês reparem o que acontece minutos depois. Vocês notam que está havendo a eliminação de um material do mesmo tipo. Vocês lembram da ideia de que pesquisa espírita trabalha com a ideia também da universalidade dos ensinos dos espíritos? Então, se o ectoplasma é o que é, os médiuns de ectoplasmia, eles vão exteriorizar o mesmo material, podendo ser algodonoso ou tissular. E aqui, com o Divaldo, ele é do tipo algodão. E essa é uma imagem, repare que segundinhos depois a exteriorização é mais nítida. Então, quem esteve ao lado de Divaldo algumas vezes vai poder ter tido a ocasião de sentir odores de éter, de perfumes, e também o fenômeno da transfiguração. Transfiguração é um fenômeno de ectoplasmia. E Divaldo, em inúmeras palestras públicas, ele modificava a sua aparência. Por quê? Ectoplasma. De quem? Dele próprio. Então, quando às vezes ele recebia Bezerra de Menezes, não é, durante a sua etapa final do encontro público, não é? Dr. Bezerra falando, havia uma transfiguração. E você percebia
como que a figura de um idoso na fisionomia de Divaldo. Enfim, é mais um fenômeno da lista dos efeitos físicos, né? Eu não vou comentar agora sobre as irmãs Fox, porque possivelmente vocês já estudaram, já ouviram falar, já viram algo. Então, eu vou apenas lembrando delas, porque elas tiveram um papel muito significativo. Antes das mesas girantes ganharem todo aquele espaço na sociedade de Paris, né? Gerando toda aquela condição de encontros frequentes que acabaram chamando a atenção de Allan Kardec, as irmãs Fox e outros precursores trabalharam essa questão na fronteira com os espíritos, e elas foram aquelas que ofereceram o ectoplasma para que os espíritos pudessem fazer as batidas no estado de Rochester, nos Estados Unidos, são os chamados fenômenos de Hydesville. Aqui uma outra ideia daquele livro que eu comentei com vocês, uma médium à direita, não é? E vocês veem um espírito semi-materializado, usando, inclusive, como que uma cobertura sobre a cabeça. E alguém colocou, não é? Uma moldura no entorno da imagem, da fotografia. Então, os fenômenos de Hydesville, Livro dos Espíritos, 1857. Portanto, uma década praticamente antes. Essa história começa nessa casinha humilde, que depois foi como que substituída por um memorial. Ela já não existe mais, né? E aqui as três irmãs que se notabilizaram, né? Aqui a ideia de esse memorial num dia de neve, o Memorial Park em Hydesville, né? Para homenagear aquilo que lá chamou-se, antes da doutrina espírita, que só surgiu uma década depois, o chamado neo-espiritualismo, ou espiritualismo moderno. Americanos de todos os estados conheceram esses fenômenos e foram visitar as irmãs, e isso foi tema de jornais, de entrevistas, o que ajudou, né, a que a semente da espiritualidade começasse a ser trabalhada muitos anos antes da codificação kardeciana. Aqui a ideia daquelas mesas girantes, de quando a quando? De 1853 a 1855. E o Livro dos Espíritos, 57. O papel dessas mesas no surgimento, com fenômenos mediúnicos ostensivos, as mesas que dançavam, que respondiam de maneira inteligente às perguntas feitas por aqueles que lá estavam, né? Algo muito inusitado e que, de certa maneira, mudou como que certas questões da vida da humanidade. Lembrando de novo, Livro dos Médiuns, Mediunidade de Efeitos Físicos, e não vamos hoje trabalhar, claro, a de efeitos inteligentes. Quando nós olhamos para cá, só para vocês se familiarizarem um pouco mais do que já devam ter familiaridade, fenômenos típicos de efeitos físicos, bicorporeidade local ou à distância, também chamada de bilocação. Algo que aconteceu em diversos contextos da história da humanidade, muito antes do Espiritismo surgir, porque o Espiritismo é muito recente. A humanidade, só de história escrita, tem quase 6.000 anos. Então, em função da doutrina espírita, nós agora temos rótulos, temos estudo, temos entendimento, temos nomes para considerarmos.
mas ao longo da história, até recente, como Santo Afonso de Ligori, na Itália, Santo Antônio de Pádua, que é o mesmo Santo Antônio de Lisboa, porque ele nasce numa cidade e desencarna na outra, né? Eurípides Barçanufo, os três viveram, e outros também, a lista é grande. A bicorporeidade, ou seja, o corpo físico está adormecido, mas pode não estar. O professor Eurípides pode estar, como estava, dando aula no colégio Allan Kardec, em Sacramento, em Minas. E acontecia a assinatura do Tratado de Versailles, na vizinhança de Paris. Ele se desdobra dando aula, e ele vai até lá, e ele é visto testemunhando a assinatura do Tratado de Versailles. Isso se chama bicorporeidade, ou seja, lá na França, ele se corporifica, ele usa algum ectoplasma que ele teve acesso, poderia ser o seu mesmo, né? Porque ele era um médium de cura, ele era um importante magnetizador à sua época, conhecia isso tudo. Então, ele pode ter usado algo dele próprio, mas ele pode ter usado do ambiente, que também é muito comum. Transfiguração, comentávamos há pouco, e gostaria de lembrar a transfiguração no Monte Tabor, que está lá no Evangelho de Jesus, em que Jesus reúne apenas 3 apóstolos. E ele mostra, né, ele transfigurado na presença de espíritos muito importantes dentro do judaísmo. E ele tinha uma determinada pretensão ao fazer isto com Pedro, Tiago e João. Mas esse é tema para desdobrarmos outro dia. Fenômenos de transporte de objetos, flores que de repente estão num ambiente em que eu estava e que antes não estavam. Foram trazidos de um jardim qualquer e de repente estava na minha mão. É fenômeno de transporte de objetos e são muitos os possíveis. Tipologia, eu vi muito isto. O que é isto? É você fazer uma ideia de se comunicar entidades desencarnadas com encarnados através de pancadas. Fenômenos de tipologia. Precisa do ectoplasma. Voz direta. É uma coisa inusitada. Então, vocês talvez tenham ouvido falar de José Grosso, aqui no Brasil. E eu tive chance de ver com outro médium, José Grosso, de repente, tinha uma voz retumbante. Sérgio? E dizendo frase ostensivamente. Usando o quê? A materialização de um aparato vocal dele próprio, para poder emitir um som audível para todos. E também lembrando do Evangelho de Jesus, nas margens do Jordão, quando Jesus vai ao encontro de João o Batista, enquanto o Batista fazia como que a ideia de o batismo pela água, eles têm um encontro memorável, há toda uma fenomenologia, os céus se abrem, há uma figura de uma materialização de uma pomba representando as coisas espirituais, e uma voz direta diz: eis aqui meu filho bem-amado, em quem hei posto todas as minhas complacências. Essa voz direta era como se fosse a voz de Deus, para apresentar Jesus aos hebreus.
E esse encontro memorável às margens do Jordão foi a primeira aparição de Jesus como um adulto. Mas esse é um tema relacionado ao nosso aqui, mas de há 2000 anos atrás, e está muito bem no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. A ideia da levitação, a ideia dos fenômenos com um rótulo recente de poltergeist, combustão espontânea, odores inesperados no ambiente, éter, rosas, perfumes, curas espirituais, tudo é ectoplasma. Os agêneres, essa é uma história linda em alguns momentos da história, desencarnados se corporificam e vão cumprir uma determinada finalidade. Cumprida a finalidade, eles se desmaterializam, devolvem o ectoplasma para a origem e o fenômeno termina ali porque o objetivo já foi alcançado. Esse é um tema para desdobrar num outro momento, numa outra ocasião. E há também a ideia das fotografias dos espíritos, das materializações ou de luzes ou dos desencarnados em si. Vejam algo para vocês valorizarem comigo, para vocês ficarem atentos e atentas a esses nomes, porque esses nomes, muitos deles são até hoje muito bem conhecidos, reverenciados pelos estudantes da espiritualidade. Então, Charles Richer, Gabriel Delany, Alexandre Aksakov, Ernesto Bozano, Paul Gibier, Gustavo Gelei, William Crookes, da Ampola de Crookes, físico também, Frederick Zollner, na Alemanha, César Lombroso, na Itália, junto com Bozano, e Schelling Notzing, na Alemanha também. Esses nomes nós devemos prestigiar, guardar com muito carinho, porque nós devemos muito a eles. E as médiuns famosas, as irmãs Fox, Florence Cook, Daniel Douglas Home, teria muitas histórias para contar aqui, Eusápia Paladino, na Itália, Ana Prado, no Brasil. Lembram da Otília Diogo com Chico e Valdo Vieira, de cada lado dela? No caso da irmã Josefa, materializada com o ectoplasma de Otília Diogo, Peixotinho, Mirabelle, também no Brasil, Henri Slade, na Europa, e Madame Elisabeth d'Esperance, na França. Médiuns extraordinários, tudo que vocês puderem ler a respeito delas, deles, será de proveito para os amigos. Então, este é o livro publicado pela FEB de Elisabeth d'Esperance. Se vocês o encontrarem na internet, vale a pena a sua leitura. É uma leitura cheia de imagens, cheia de fotografias e ilustram muito bem esta ciência que nós estamos examinando. E aqui, retirada do livro, né, a imagem da médium d'Esperance, como eu havia comentado antes. Então, eu não vou me deter nas questões do ectoplasma, porque ele é em si toda uma ciência, mas eu vou deixar para ver isso mais adiante. Não é? Aqui a figura de William Crookes, físico, não é? Recebeu o título de Sir da Rainha da Inglaterra e ele trabalha na virada do século XIX para o século XX, pós-Kardec. Então, existem várias questões bonitas aqui. Vejam isto. A mesma médium polonesa, reparem que não importa a nacionalidade, não é? Esses exemplos notáveis reencarnam em qualquer lugar, dentro do seu planejamento reencarnatório e da sua missão. Então, é uma imagem de experimentos de 1913, né? E aqui, à esquerda, em preto e branco, ela emanando tissular,
e a direita levemente colorida, ela emanando a mesma médium, em 2 momentos, ectoplasma do tipo algodão. Vejam isto. Todas essas fotografias que eu vou mostrando agora para me encaminhar para a finalização, elas são testadas. Aqui pode parecer que é mesmo um grande lençol branco, mas não é. Isso é ectoplasma. Tanto é que esses fenômenos, eles têm testemunhas. Reparem, Eva Carrière é o pseudônimo. A médium mesmo chama-se Marthe Berrault, e ela está, de novo, reparem que a prática era semelhante, segura de cada lado e no transe vai saindo de dentro do vestido, da roupa, o ectoplasma do interior do seu duplo etérico. Eu não vou me deter nos fenômenos orbe, podemos conversar isto mais adiante, no nosso último encontro, mas vejam essas imagens. Vejam isto, meus amigos. Não pensem que isto é ilusão de ótica ou isto é meramente flocos de neve refletindo a luz de um holofote ou de um flash. Isso também é projeto, isso é pesquisa. Então, há ectoplasma na história, nas questões do que nós chamamos de orbes. Há estudos analisando estas imagens, anatomia de um orbe, isso é pesquisa, tem a ver com o nosso tema. Uma imagem, ela é tipicamente, elas são registradas à noite, né? A ideia de você pensar em um enriquecimento intelectual, espiritual, a partir dos orbes. O que essa fenomenologia pode ensinar ao ser humano? Não vamos ter tempo. Vejam num cemitério a quantidade de orbes fotografados por uma pessoa. A ideia de alguém, não é, com a formação de orbes perto de si. No livro Nos Domínios da Mediunidade, nós vamos encontrar, não é, a descrição por André Luiz sobre essa substância que tem um odor especial, a substância fundamental das materializações dos espíritos. Vejam esta imagem. William Crookes, bem mais jovem, com a sua elegância, e nós temos ali a entidade materializada completamente. E à direita dá para se ver todos os detalhes do rosto, até os olhos. Como é que ela se chama? Florence Cook, a médium. E aqui a entidade usando o ectoplasma da médium em trânsito. Reparem, essa é uma imagem curiosa. Chico Xavier, não é? Se divertindo com um amigo, Peixotinho. Peixotinho, um médium extraordinário de efeitos físicos. Um dos maiores que nós já vimos no Brasil. No ano de 1953, portanto, já há 68 anos atrás. Vejam esta imagem, Peixotinho em transe, deitado numa maca e uma entidade começando a materializar o seu rosto com o ectoplasma de Peixotinho. Essa é a imagem muito nítida da entidade, é o mesmo Peixotinho, num outro dia de trabalho. O nome dele é Francisco Peixoto Lins, como talvez alguns já conhecessem, não é? O fotógrafo Henrique Ferraz Filho, em casa de Chico, 1953, não é a casa do médium, é a casa de Chico. Não é? A melhor, mais nítida, porque mais detalhada e mais expressiva imagem do rosto
de um determinado espírito feminino. E aqui, ó, Chico assinando em Pedro Leopoldo, né, ele declarando que essa fotografia ela foi, usando uma palavra da época, batida. Lembra que se fazia, vou bater uma foto? Não se usa mais isso. Mas ele dizendo, assegurando, né, como uma testemunha daquelas reuniões. Aqui nós já estamos num outro departamento, num outro grupo de trabalho, e um espírito completamente materializado, aqui no Rio de Janeiro. Ele se curvando diante dos presentes, é um espírito de um médico desencarnado. Aqui está ele num determinado modo. Frederick von Stein é o nome dele, né? Lidando, inclusive, com o objeto usado em cirurgia a favor de doentes naquele mesmo ambiente. Aqui um detalhe, é um desencarnado. Vejam a riqueza, a nitidez do fenômeno. Aqui a irmã Josefa, de novo, um outro médium fornecendo o ectoplasma e Chico Xavier ao lado. Aqui outra imagem, a irmã Josefa à direita, a mesma irmã Josefa. Aqui um espírito masculino, Alberto Veloso, no consultório do médico Valdo Vieira. Então, tudo isso vem sendo documentado sempre que possível. Aquela imagem nós vimos, Valdo Vieira e o outro repórter vendo a irmã Josefa, e ele, assim, muito admirado de poder estar ao lado de um espírito que, claro, é desencarnado, mas está tão palpável que é como se ele estivesse encarnado. Mas claro que não está. Né? E a mesma ideia. Aqui nós vemos Gustave Gelei, quando encarnado, fotografado ao lado de Stanley Debreu, que também trabalhou nessas pesquisas, e vejam o que acontece. O professor Gelei sofre um acidente aéreo. O que eu vejo nessa foto antes do acidente? Há uma escrita direta. Quando vão revelar a foto, havia... Vocês conseguem ler bonjour, qualquer coisa? E ele, francês. Enfim, ele morre, desencarna num acidente. E ele, num outro momento, há a materialização da cabeça de Gelei desencarnado. 21 dias depois. Também uma imagem bastante curiosa. Então, essa é aquela imagem que eu havia mostrado. Então, Kate King, o espírito materializado, e Florence Cook, a médium em questão. E esse Dr. Gully medindo o pulso radial. Aqui Eva Carrière e uma materialização ao lado de Richer e Schering-Notzing. E aí, meus amigos, só para vocês verem o material que há para pesquisas. Aqui é um biólogo, né, que foi colega de Charles Darwin, né, da teoria da evolução humana, e aqui ele médium, espírita, e a materialização com o ectoplasma dele, da sua própria mãe. Inúmeras imagens. Aqui, se eu estivesse num ambiente físico, eu ia perguntar, olha, quem sabe quem é esse jovem de barba, né? E quem soubesse, eu prometeria uma caixa de bombons grande e bombons importados, ou da Suíça, não é? Ou da Holanda, não é? Da Itália, mas eu não posso fazer isto aqui online. Até poderia, mas não é o caso. Então, como eu não vou poder trabalhar desse modo com os amigos, só para vocês saberem, esse é Flammarion. Camille Flammarion, o astrônomo,
pós-Kardec também, em França, e a materialização da mãe dele com o ectoplasma dele e uma foto da época. Vejam quantas imagens. Eduardo Bouguet, médium de ectoplasmia, levitação de objetos. Então, estas são algumas imagens que eu gostaria de dividir com vocês. Então, meus amigos, como nós já estamos um pouco como que adiantados na hora, eu gostaria de passar de volta aos amigos, a Celina, a nossa anfitriã, para que possamos aproveitar, talvez, alguns minutos para nós, então, trabalharmos as perguntas eventuais aqui dos amigos. Então, me coloco de novo à disposição para que nós possamos, então, responder a eventuais questões dos amigos.